A minha existência tá ameaçada. É isso mesmo que vocês entenderam. A minha própria existência tá ameaçada porque Guto Zacarias, como vocês viram aí no título do vídeo, ele quase saiu preso de um debate. Quase saiu preso de um debate por agressão a uma mulher. A gente vai reagir a este debate de Guto Zacarias. Eu tenho 3 temas aqui. Eu tenho capitalismo versus socialismo, racismo e aborto. Eu quero que vocês escolham 2 números, de 1 a 3. Eu escolho o número 5 e número 9. Não, de 1 a 3. 2 números de 1 a 3, 5 e 9, meu Deus do céu. Eu tinha levantado e ido embora já nessa parte já tinha, mas vamos lá, vamos seguir. Muita gente secundariza o racismo, inclusive, principalmente no atual governo, mas é um tema importantíssimo, sem debater o fim do racismo e a necessidade de acabar com esse, que é um problema que é estruturado pelo capitalismo. Não há sociedade livre, não há emprego, não há educação, não há vida negra, né, que consiga sobreviver a um sistema que, na nossa opinião, nos mata todos os dias. Eu não gosto dessa tese de que o racismo ele é estruturado ainda mais no capitalismo, porque ela não faz o menor sentido. Se a gente pegar países que não são socialistas, eles também têm racismo, e eu acho que um racismo inclusive mais brutal. Vamos pegar os dados factuais, por exemplo, 2020 nós tivemos a morte do George Floyd, um crime bárbaro que foi rechaçado no mundo inteiro, e praticamente o mundo livre inteiro teve manifestações cobrando melhorias no sistema de segurança, melhorias no treinamento da polícia e denunciando o racismo, o que foi, eu acho que o principal motivo ali da morte do George Floyd. Praticamente todos os países. Um país não teve manifestações lá, que foi Cuba. Cuba simplesmente proibiu as manifestações contra o George Floyd, prendeu jornalistas que denunciaram que Cuba estava reprimindo as manifestações. Cuba não me parece um país capitalista, inclusive no Brasil teve, você deve ter participado ou não. Nos Estados Unidos teve, que é o berço do capitalismo, e quase todos os países capitalistas de livre mercado tiveram manifestações antirracistas, menos em Cuba, menos em outras ditaduras aí. Então acho que o racismo é um problema, mas eu acho que boa parte das soluções para você driblar o racismo, para você superar o racismo, estão no capitalismo e não na crítica ao capitalismo. É exatamente isso. No sistema que as pessoas são mais livres, evidentemente que elas são mais iguais, né? Porque elas têm mais condições de iguais, digo, em termos de igualdade perante a lei, de igualdade de direitos, de igualdade, enfim, que os próprios liberais, e o Guto poderia ter colocado isso, né? Foi o liberalismo que quebrou com a casta de privilégios, né? Foi o liberalismo que quebrou com a institucionalização, né? O liberalismo que acabou com a institucionalização do privilégio pela raça, do privilégio pela cor, do privilégio, não há que se falar em raça, porque raça é a raça humana, como dizia, acho que o Morgan Freeman, com privilégio com base no território, com privilégio com base no sobrenome, enfim, o liberalismo que justamente surgiu, as revoluções burguesas que acabaram justamente com essa estrutura de poder baseada, né, naquela pessoa que você, não que você é, né, mas naquilo que você herdou ou naquilo que é a cor da sua pele, enfim, qualquer característica sua que não justifique de nenhuma maneira você exercer o poder, ou você ter algum privilégio econômico ou político em cima dos outros. Foi justamente o liberalismo que quebrou isso. Mas o Guto mandou bem na resposta, eu vou admitir. Uma mãe precisa entrar no mercado, chorar e botar um pedaço de bolo dentro da camiseta pra poder alimentar o filho, não tem alternativa, muitas das vezes. Então o que eu tô falando pra você é o seguinte, nós temos um problema. Não é só sobre tentar aqui polarizado defende bandido, não defende bandido, porque pelo contrário, comecei trabalhando desde nova. Pô, a meritocracia tá cantando aí, realmente, eu defendo, é isso aí, gente. Vamos trabalhar desde os 13 anos de idade, se for possível. Jamais, eu quase parei de estudar por causa disso, jamais. Não parou, e não parou, não parei porque eu parei de trabalhar e consegui uma bolsa na escola, no ensino técnico. Por que você conseguiu uma bolsa? Claro que não, você tá dizendo que uma criança de 13 anos deve trabalhar, Guto, que isso? Eu não disse o acesso isso. à educação é prioridade na infância. Eu comecei a trabalhar pra sobreviver, mas eu não quero isso pra jovem nenhum no Brasil. Você conseguiu uma bolsa, você conseguiu ela como? Você estudou e conseguiu a bolsa. Isso tem nome, meritocracia. Não, o bom é que ela simplesmente não soube responder o argumento, aí ela... E aí acabou a discussão. O xadrez verbal pra... Pô, xadrez eu não defendo verbal. o bandido, mas qual a alternativa? Mas eu não defendo bandido não, mas esse cara tá sem alternativa nenhuma. Tudo bem, você não defende bandido, só que os bandidos não têm alternativa nenhuma. E aí volta aquele velho papinho que é o roubar pão pra sobreviver. Eu acho que quem rouba pão pra sobreviver realmente tá sofrendo uma necessidade. E não é desse bandido que eu tô falando. O cara que quebrou o seu vidro pra pegar, não sei se pegou o seu celular, alguma coisa, pegou alguma coisa do seu carro, eu acho que não tinha um pão dentro do seu carro. Você pegar alguma outra coisa pra roubar. Não, isso foi maravilhoso. Não tinha um pão
fogo dentro do seu carro, né? O cara quebrou o vidro pra pegar o celular, a carteira, alguma coisa. Roubando porque ele é vagabundo, não porque ele tá com alguma necessidade, que ele já acabou de roubar 10 iPhones nessa noite. Isso aí já dá quanto de dinheiro? Acho que depois que você roubar 10 iPhones, você não tá passando necessidade. Você continua roubando porque não é necessidade, né? Vamos convergir. E o Fernando Haddad ficou vários anos no PT e não resolveu a educação. E quem tá dizendo isso não é o Guto Zacarias, do MBL, capitão... Não era nada disso. Quem tá dizendo isso é, por exemplo, o ranking PISA. Eu peguei aqui os dados. O Brasil, em 2016, tá? Sem Temer, sem Bolsonaro. Governo PT, 2016, último ano. O Brasil ficou na 73ª posição em ciências. Ranking PISA, mundial, tem nada a ver com a gente. 59ª posição em leitura. 76ª colocação em matemática. Só 8% sabiam interpretar um texto, dados internacionais, eu não me inventei. O Fernando Haddad, Rosana, que não conseguiu resolver a educação do Brasil, vai resolver a educação de São Paulo? Primeiro, né, você falou de governo Lula, falou de Haddad, falou de São Paulo, eu quero falar de atualidade principalmente. Fugiu da Guto. pergunta, né? Não, de jeito nenhum. Eu vou responder sua... Gostei que ela deu aquela saída Maluf, né? Eu quero falar de São Paulo, né? Você fala de pessoas, então eu quero falar de São Paulo. Porque você tá falando de um governo que nos recebeu, que abriu a porta do Ministério da... Ah, que nos recebeu, né? Então o que realmente interessa é ela ser recebida pelo governo. Aí a educação do governo tá boa, né? Muito bem. Que pensou políticas que hoje fazem parte, inclusive, dessa ingressão da juventude negra no ensino superior. Que pensou como a gente democratiza o acesso à universidade. Respondo sobre Lula, respondo sobre Haddad. Mas quero saber o que o MBL fez em tempos de pandemia pra falar sobre educação. Alguém perguntar pro membro do MBL o que o MBL tem feito pela educação, sendo que o presidente da comissão de educação hoje é do MBL, é o Kim Kataguiri. Não, infelizmente, ele foi eleito lá com voto e não na base da bala. Eu gostei do discurso da Rosana. Realmente a comparação dela, e espero que o Guto vá falar isso, né? É muito bizarra, né? Não, o que o MBL fez comparado com, sei lá, um cara que exercia um cargo de ministro da educação, né? Porque é realmente muito simétrico o que um movimento político pode fazer com o sujeito que foi ministro da educação, né? E só tem um problema, ô Bila. 92% da população não entendeu o discurso dela, ao menos em 2016. Porque só 8% da população, no fim do governo Haddad, ou no fim do governo do PT, sabia interpretar texto. Isso é um belo discurso sobre como o PT ajudou a educação, só que 92% do público adulto, né, criança realmente não entende, não sabe entender o que você falou. Porque o PT fez muito pela educação. Inclusive colocar o Brasil aí nos piores rankings, nas piores posições do ranking que mede a educação mundialmente. Ou seja, ela não respondeu se o Haddad vai resolver a educação de São Paulo. Aparentemente, o Haddad abriu as portas pra gente. Pra gente quem? O Ministério da Educação do governo PT ficou com o PT. Então é isso aí, ela fugiu da pergunta, tá claro, né? Eu perguntei, o PT não conseguiu resolver a educação do Brasil. Ficou 13 anos no governo, o Haddad, né? 13 anos no MEC, não conseguiu resolver a educação no Brasil. Um ponto principal que acho que faltou o Guto colocar, é absolutamente fundamental falar sobre o desastre educacional na educação básica, principalmente, que foi deixado pelo PT, mas mais do que isso, como o Haddad teve a capacidade de quadruplicar os investimentos, né, em educação, sem que a gente andasse 1 milímetro, 1 centímetro sequer, né, na qualidade da educação básica, ou mesmo em qualidade do ensino superior. Ela falou ampliação do acesso ao ensino superior, de fato, houve ampliação ao acesso ao ensino superior. Agora, a qualidade e as condições que o sujeito que fez esse ensino superior, né, ampliado, saiu pro mercado de trabalho depois, são adequadas? Eu acho sim que nós podemos construir em São Paulo, com o Haddad, uma alternativa muito melhor para a educação paulista. Vocês têm sangue na mão, vocês têm responsabilidade pelo que aconteceu nesse país em 2018. Agora, eu não tô entendendo o jogo de vocês muito também nessa questão do imaginário, né? Fora Bolsonaro, mas é quem? É Sérgio Moro, que agora também é réu? Então, assim, vocês ficam numa história de brincar de Brasil, que não é a minha pira, cara, porque nós estamos em ano eleitoral. Eu não tenho tempo pra debater o que aconteceu de errado no governo Lula, no governo Dilma. Acho que Lula é a melhor alternativa. Não tenho tempo pra debater o que aconteceu de errado no governo Lula, no governo Dilma, mas eu acho que o Lula é o que tem de melhor pro Brasil. Não, é excelente, né? Pô, eu não tenho tempo pra debater o que tem de ruim, né? Mas eu vou falar só que é bom e vou defender porque é bom sem falar o que tem de ruim. Absolutamente relacional. Aparentemente, galera, tem uma afiliada ao Partido Comunista do Brasil aqui na nossa mesa dizendo sobre sangue nas mãos. Que isso? É isso, Rosana? Que isso? E o que aconteceu no Vietnã, no Camboja, na Ucrânia, na União Soviética, em Cuba, acontece agora na Venezuela? Vamos falar de sangue nas mãos? Eu acho que é um debate que vai ficar feio aqui. Mas tudo bem, não vou entrar nesse ponto de, ai meu Deus, o Sérgio Moro, né, é candidato mais a presidente da República, pelo que eu sei, mas aparentemente ela não votaria no Sérgio Moro porque ele é réu. Pelo jeito, uma eleitora do Lula tá reclamando que alguém é réu. Eleitora do Luiz Inácio Lula da Silva. Que isso, né? Ela até ri porque não, tipo, foi tão tosco, né? Não vou votar nele porque ele é réu.
Pera aí. Agora era o momento de chamar o João Kleber, né? De ter o close ali e falar, não, pera aí, piada pronta, né? Agora, imagina tá na posição dela, de quem realmente olha a Dilma ela tirando 9 bilhões da CAPES. Pô, as meninas estão aqui, pô, era de movimento estudantil. Pô, tirar a verba da CAPES, 9 bilhões do MEC, eu sei que deve doer. E não poder falar nada, Vila. Ai, que raiva que dá aí. Meu Deus, é fogo. Exatamente, perfeitamente. Eu acho que essa é um excelente encerramento ali do Guto para esse debate, né? O MBL nunca vai te colocar numa posição em que você precisa defender o indefensável, porque você não vai defender, você simplesmente vai largar o movimento. E enquanto eles, né, sempre precisam jogar, e o Bolsonaro, aí o Lula, não sei o que, a gente pode descer o pau aqui a gente quiser, porque nós somos independentes, né? Porque a gente acredita nas nossas ideias e porque a gente pode muito claramente falar sobre todos os assuntos envolvendo a MBL, envolvendo outros candidatos e o que quer que seja. Então, meus parabéns ao Guto aí por esse debate. Aí nasce um excelente debatedor da MBL. Fico ansioso para assistir, para acompanhar os próximos debates. Quero saber sua opinião também, deixe seu comentário aí, ver se você gostou, se não gostou, o que o Guto poderia ter melhorado, o que você acha que foi muito bom, o que você acha que foi ruim, etc e tal, e da moça também, qual foi o desempenho dela. E é isso aí, um abraço e até mais.